Se você está pensando em fazer uma permuta de um serviço ou de um bem que você possui, esse vídeo é para você. Com o crescimento de prestação de serviço online, se tornou inclusive cada vez mais comum a prática da permuta entre profissionais do digital e empresas que possuem inclusive negócios físicos. Por isso é muito importante entender o que pode ser feito de fato em uma permuta para que o seu contrato tenha validade e seja bem construído. O meu nome é Laura Bertassi, eu sou advogada de empreendedores, especialista em contratos, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito desse tema. Eu tenho visto uma grande procura de pessoas que desejam fazer permutas de serviços, permuta com seus produtos, mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados. Se você ficar com alguma dúvida quanto ao que for falado aqui no vídeo de hoje, não hesite em escrever aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo você. E você também pode me encontrar nas outras redes sociais, vou deixar na descrição desse vídeo. Antes de me aprofundar aqui, eu preciso revisitar com vocês o que é a permuta. A permuta, ela consiste em um contrato que vai formalizar a troca de um bem ou de um serviço entre duas partes que desejam fazer esse tipo de transação. Mas é importante lembrar que ela não se confunde com a compra e venda. São coisas totalmente diferentes. Permuta é troca. E muitas pessoas acabam errando na hora de formalizar essa situação. E esse erro, ele pode custar muito caro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esses modelos de contratos que muitas vezes estão disponíveis na internet, formulados de forma incorreta ou que não vão atender às suas necessidades. E esses erros podem refletir lá na frente numa nulidade desse contrato, ou seja, de não ter valor e esse negócio ser desfeito ou você até mesmo ter prejuízos por conta disso. Pensando nisso, eu vou pontuar com vocês alguns requisitos, algumas informações que são fundamentais para o seu contrato de permuta, de uma forma que você consiga entender e identificar se você tem isso no seu documento. E assim, é claro, obter uma maior segurança para você, para que você possa propor isso para outras pessoas, inclusive se a sua intenção é de fazer uma permuta entre serviços. Você presta o seu serviço para uma pessoa e ela, em contrapartida, vai prestar o dela para você, uma troca. Mas é claro que isso precisa ser interessante desde a negociação. Precisamos dar o nome correto às coisas. Olha, um erro muito comum de quem pensa estar fazendo uma permuta. Eu tenho um veículo que custa R$200 mil e eu vou fazer uma permuta com uma outra pessoa e ela vai me dar um veículo que custa R$100 mil e a diferença desse valor com R$100 mil que serão pagos, depositados na minha conta. Aqui eu não estou falando de uma permuta. Na verdade, eu falo de uma compra e venda. Como eu disse, a permuta ela se constitui de troca. Ela não envolve dinheiro. E errar isso num contrato vai trazer prejuízos? Porque nós precisamos pensar no impacto que envolve uma venda e o impacto que envolve uma permuta, uma troca. As disposições elas são completamente diferentes. A permuta seria, se no caso que eu dei de exemplo do carro de R$200 mil, eu trocasse com uma outra pessoa, suponhamos aqui por um terreno que custe R$50 mil, ela me dá duas motos que custam R$50 mil cada uma, eu já compus aqui R$150 mil com um terreno, duas motos e ainda tem um carro que custa R$50 mil. Eu consegui obter todos esses bens com a composição do mesmo valor, não houve troca em dinheiro, houve aqui uma permuta de bens entre eu e essa outra pessoa. Então, o nosso contrato ele vai precisar ter algumas informações. Ele precisa descrever qual é o bem que vai ser permutado,
Não pode ser algo genérico, precisa ser algo muito específico, muito bem detalhado. Por exemplo, se eu falo de um veículo, eu preciso colocar qual é o modelo, qual é o ano, qual é a placa, para você fazer a correta identificação desse bem. Preciso dizer quem são as partes envolvidas. Quem é o Zezinho? Eu consigo identificar o Zezinho? Se eu tiver um problema, eu consigo achar o Zezinho? Então eu preciso identificá-lo corretamente e saber onde localizar o Zezinho. E sabe qual é o erro comum das pessoas ao firmarem um contrato? É não ter a troca dos documentos. E eu acredito estar fechando um negócio com o Zezinho, mas na verdade, Zezinho se chama Joãozinho. E eu nunca consigo localizar o Zezinho para responsabilizá-lo de algo, para, se eu tiver um problema, precisar acioná-lo. Gente, isso é muito sério. Só que é mais comum do que, infelizmente, deveria ser. Quais são as responsabilidades que nós temos diante disso? Por exemplo, se é um veículo, eu preciso ter ali alguma obrigação a cumprir? Tenho ali alguma pendência? Tudo o que precisa estar envolvido deve ser descrito. Vamos pegar aqui num cenário, por exemplo, de troca de serviços. A permuta está muito presente também nas relações que são firmadas aí online. Por exemplo, uma loja deseja contratar um influenciador para representá-lo online, para que essa pessoa ali que tem essa presença digital possa divulgar a sua loja e ela efetuar ali mais venda dos seus produtos, sejam eles suplementos, roupas, sapatos, não importa. Eu firmo ali essa permuta. Então, olha, Maria, você vai divulgar o meu produto aí na sua loja. Então aqui vamos a um exemplo. Então vamos a um exemplo do que realmente acontece aí na prática. A Ana, ela é uma influenciadora ali da cidade dela. E a Márcia tem uma loja de roupas. Ela deseja também aumentar a sua possibilidade de vendas online. E ela conhece Ana, sabe que Ana é da sua cidade tem uma presença digital legal, então ela pode atrair um público local, ali da cidade que ela está, mas também vender online para outras pessoas. E ela fala, Ana, vem cá, você divulga a minha loja e em troca eu vou dar para você, né, nessa troca de serviço, roupas aqui da loja que você quiser. E nós vamos estipular aí um valor como referência do que é o seu trabalho e do que você vai levar em quantidade de produtos aqui da loja, que você anunciar. Então, aqui no nosso exemplo, Ana e Márcia têm essa intenção. Ana gostou da ideia, elas vão lá e vão fazer essa permuta de serviço, de troca ali desses produtos por serviço. Tudo certo quanto a isso. Mas Márcia deseja ter uma segurança, para ela ter certeza que a Ana vai fazer a quantidade de posts, de vídeos, para que ela possa de fato se promover. Por quanto tempo? Quais são as condições? O que a Ana precisa falar, o que ela não pode falar, que poderia levar à interrupção dessa relação se Ana fizer algo ou se Márcia fizer algo. Tudo isso precisa ser previsto lá no contrato dessa permuta, porque apesar de haver aí essa troca, existe responsabilidade. Quantos serão os posts? Por quanto tempo? Como vai se dar o uso da imagem da Ana quando esse período que elas estipularam acabar? Esses posts vão ser excluídos? Não vão ser? Podem ficar lá no perfil da Márcia na rede social? Tudo isso, a gente precisa de regra. Afinal, existe uma relação aqui. As partes têm obrigações uma com a outra, elas têm responsabilidades que precisam ser cumpridas. E quando não damos a devida atenção a isso, lá na frente a conta pode ficar cara, porque uma hora essa relação deixa de existir. Ou porque deu um problema, ou porque elas não querem mais. A Márcia já atingiu o objetivo que ela tinha. Mas o que acontece no depois? Tudo isso precisa estar previsto para que você não tenha um prejuízo de algo que teve um fim e que realmente teria um fim. Não importa o cenário. Agora, tem um ponto importante que precisamos lembrar também nessa questão da permuta. Se você é casado, a permuta é algo aí que vai precisar ter a sua atenção. Se você pretende fazer uma permuta com uma pessoa, você precisa saber o estado civil dela e qual é o regime de bens que ela tem nesse casamento. Sabe por quê? Se
Suponhamos aí um cenário que o cônjuge dessa pessoa não aceite que essa permuta seja feita, por exemplo, dessa troca dessa casa. Isso aí, ela tem direito sobre esse bem, dependendo ali do regime de bens que ela tem, e o seu contrato, a sua negociação pode sim ser comprometida. Então, alguns cuidados quanto a isso precisam ser tomados para que não se crie um problema, para que não se crie circunstâncias que podem ser questionadas. Precisa analisar antes de o apertar de mãos aí, até mesmo de formalizar. O contrato precisa fazer previsão a isso. Precisa ter esse cuidado, esse olhar. Então, só para recapitular, nós quando falamos de permuta, falamos de uma troca e precisamos ter especial atenção às responsabilidades de cada um, ao que pode, ao que não pode, o que acontece no depois. Por exemplo, se eu preciso transferir um bem, quais são as responsabilidades que implicam nisso, ir lá no cartório, formalizar, quem vai pagar os impostos, tudo isso precisa estar muito bem formalizado nesse contrato. E até mesmo quando nós falamos da permuta de serviços, quem vai ser responsável pelo quê? Qual o prazo de duração? Tem sigilo? Não tem sigilo em algumas negociações? São pontos que devem ser observados. Eu hoje abrangi de uma forma mais ampla, tanto a questão de troca de bens quanto de serviços, mas a ideia é que você consiga identificar pontos que, se a sua situação é de permuta, você precisa ter conhecimento do que não pode ficar de fora do seu radar e que precisa formalizar em um contrato, para que, caso surja alguma situação, você tenha aí uma segurança. É segurança para você, é segurança para a sua família. E se for um negócio que envolve a empresa, você precisa também trazer essa segurança para dentro do seu negócio. Trazer responsabilidades para todas as partes aí que estão envolvidas. E quando nós falamos de ter um contrato, ele precisa ser o quê? Bem redigido. Ele precisa corresponder sim ao que foi negociado, mas é necessário uma análise se o que foi negociado está dentro dos limites aí da lei. É importante que esse contrato seja bem construído para que ele tenha validade legal e que de fato traga segurança para você, até mesmo para resolver pendências que possam ser oriundas aí desse contrato, como por exemplo, uma transferência do bem que precisa ser feito em cartório ou junto ao departamento de trânsito, né, o Detran, ou ainda se é um serviço, como vão ficar aí as obrigações tributárias, os impostos. Em ambos os cenários, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser previsto nesse contrato para que você tenha segurança para o seu negócio, para a sua família, se você está falando aí de um bem de família, ou até mesmo caso na sua falta, a sua família saiba o que está pendente, que elas tenham como recorrer. E claro, o contrato ele também pode trazer previsões para que você resolva certos cenários, certas situações de forma extrajudicial, ou seja, sem precisar acionar o judiciário para isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo. Eu deixei separado para você um artigo em que eu aprofundo mais esse tema, está aqui na descrição, você pode consultar esse e outros temas lá no site, que tem muito mais conteúdo voltado para a proteção dos seus ativos, para a proteção da sua marca e também do seu negócio. E me acompanhe em todas as redes sociais. Eu aguardo você para o nosso próximo vídeo.